Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, impasse sobre como Bolsonaro vai acompanhar as eleições de domingo. O receio de um resultado frustrante tem feito auxiliares de Bolsonaro defenderem que ele vote no Rio e acompanhem a apuração em Brasília para se poupar. Há 6 dias da eleição, a campanha de Bolsonaro ainda não definiu a agenda dele no próximo domingo, 2 de outubro. A tendência, no entanto, é que ele vote no Rio de Janeiro e retorne a Brasília para acompanhar a apuração dos votos. Isso porque há receio de que o desempenho dele seja abaixo do esperado, ou seja, que ele seja derrotado no primeiro turno ou fique muito atrás de Lula. A avaliação é que se ele estiver no Palácio da Alvorada, ele pode ser poupado em um cenário de resultado abaixo do projetado por seus aliados. Mesmo com Lula líder nas pesquisas, a campanha presidencial acredita que haverá segundo turno e que a diferença para o petista será inferior a 10 pontos percentuais. O último Datafolha mostra Lula com 47% das intenções de voto e Bolsonaro com 33%. Uma parte da equipe defende, no entanto, que o Bolsonaro acompanhe a apuração do resultado no Rio de Janeiro. Para isso, seria necessário montar uma estrutura na cidade, inclusive com mobilização popular. O maior receio é que o desempenho de Bolsonaro seja frustrante e o palco se transforme em motivo de constrangimento. Por isso, a opção que deve prevalecer é a considerada mais segura pela campanha, ou seja, que ele vote no Rio, realize alguma agenda curta na cidade e vá se esconder lá em Brasília para acompanhar a apuração. Na reta final da campanha, o clima entre seus integrantes é de desânimo. A campanha de Bolsonaro tem um clima de velório nesse momento. O discurso que impera é que o cenário está muito difícil e que o sistema está todo com Lula. Além disso, a ala política voltou a entrar na mira dos ideológicos, que os acusam de estarem abandonando o barco. Abre aspas, acompanho e digo tranquilamente, o presidente amadurece e desenvolve linhas consigo mesmo e ouvindo poucas pessoas de confiança. Quem quer aparecer muito em momentos cruciais são os que menos ajudam a não ser a si mesmos e se colocam como os tais com outros interesses, escreveu o filho 02 no seu Twitter, quando o pai participava do debate no SBT no último sábado, cercado de coordenadores de campanha. O chefe da Casa Civil e integrante da equipe, Ciro Nogueira, se viu obrigado a cancelar férias na semana passada, um dia depois de anunciá-las. O foco dele era cuidar de aliados políticos em seu estado Piauí. O candidato ao governo do Piauí, que é apoiado por Nogueira, é Silvio Mendes, favorito na disputa, mas que evita se associar a Bolsonaro, ele esconde o Bolsonaro. E a deputada federal Iracema Portela, do PP, ex-mulher de Ciro Nogueira, é candidata a vice-governadora de Mendes, quem esteve com Nogueira no fim da semana passada em Teresina. O fato aqui é que Bolsonaro vai sofrer uma derrota acachapante, mesmo que tenha segundo turno, ele vai sofrer uma derrota acachapante e ele não quer mostrar a cara após ter perdido fragorosamente nas urnas. E Lula marca seu maior encontro com empresários. Na véspera da eleição, em primeiro turno, o Lula terá, na terça-feira, o seu maior encontro com empresários nessa campanha e possivelmente das 6 campanhas para presidente que já participou. A menos de uma semana do primeiro turno, Lula será estrela do jantar promovido em São Paulo pelo Grupo Esfera. Está prevista a presença de cerca de 100 convidados
donos ou presidentes de boa parte das maiores corporações do Brasil e de todos os setores. Será, na visão de um dos empresários que já confirmaram presença, a melhor oportunidade para Lula firmar um compromisso com o centro. Como é um encantador de serpentes, na definição de Ciro Gomes, Lula deve falar palavras que agradem aos empresários, sim, mas o fato é que ele chega a jantar na condição de favorito na disputa presidencial e assim interessa também aos empresários se acomodar no seu entorno. E a verdade é que os empresários que tanto demonizaram Lula no começo, que aderiram tanto a Bolsonaro, eles estão perdendo hoje em dia. O país anda de lado, a pressão política é enorme, não há investimentos, a fome, a pobreza e a miséria se instalaram no Brasil. Então, na verdade, esses empresários vão ter que engolir as suas palavras e jantar pianinhos com Lula e apoiá-lo como fizeram quando ele governou nas vezes anteriores. E no Metrópolis, candidatos sem tempo de TV apelam para voto útil na reta final. Postulantes a presidentes focam no Twitter e no Instagram em tentativa de conquistar votos antes do primeiro turno. Essa é a eleição da falta de noção, não é? Quem não conseguiu durante meses e meses e meses. Na verdade, essa campanha começou há mais de um ano, não é? E não conseguiu nada, acha que em 5, 6 dias vai conseguir alguma coisa. E o Lula deve recusar o convite de Alexandre de Moraes para visitar a sala de apuração da eleição junto com o Bolsonaro. O que o Lula vai fazer no TSE ao lado de Bolsonaro? Só se for para eles saírem no tapa, não é verdade? E o Ciro Gomes, ele repete uma estratégia de José Serra em 2002, quando o Lula e o José Serra disputaram a eleição presidencial. Em tom de mistério, o Ciro anuncia importante pronunciamento à nação. Há mais ou menos 20 anos, não é? Na verdade, 20 anos, o então candidato do PSDB, José Serra, disputava com Lula e ele não aparentava nenhuma chance de vencer a eleição, só que foi em segundo turno. E aí ele marca, o José Serra, um importante pronunciamento à nação. Eu me lembro muito bem, foi uma propaganda eleitoral em que mostrava uma cadeira imponente, tipo de uma cadeira presidencial, vazia, e com um tom de mistério. E depois, no fim, o José Serra apareceu e falou novamente que o Lula ia transformar o Brasil em Cuba, falou um monte de asnices naquele tempo, e o Ciro Gomes vai fazer alguma tentativa que na cabeça dele pode funcionar, de chamar o eleitorado para si. Na verdade, nesse domingo, 25/9, o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, utilizou as redes sociais para anunciar que fará um importante pronunciamento à nação. Por que é que ele faria isso, não é? Segundo a divulgação, a fala do presidenciável está marcada para as 10 horas desta segunda-feira, 26/9. O pronunciamento será transmitido pelas redes sociais do Ciro, obviamente. Para onde irá Ciro Gomes depois de perder pela quarta vez? Paris? Não, Paris não haverá mais para ele, não agora. No pronunciamento, segundo essa matéria do Metrópolis, que o Ciro marcou para hoje às 10 horas, o candidato do PT à presidência, que ao invés de crescer nas pesquisas de intenção de voto diminuiu na semana passada, dirá, e aqui faz uma brincadeira o articulista Ricardo Noblat, não dirá que renuncia à sua candidatura para apoiar Lula, nem que renunciará para apoiar Bolsonaro, tampouco revelará qual será seu destino depois de perder a quarta eleição presidencial da sua vida. Ele renovará o apelo patético para disputar o segundo turno. Ele está no seu direito e o penúltimo momento é esse, o último, quando falará para uma audiência maior na quinta-feira durante o debate da Globo. Ciro quer convencer os brasileiros de que o voto útil deve ser nele. O que mais assombra
O que mais assombra o Ciro, virar pó no domingo. Mas isso, tanto esse articulista quanto você que me ouve podem ter certeza. O Ciro vai ser pulverizado no próximo domingo e depois vai ficar irresponsavelmente imparcial na eleição. Ele vai se abster de cumprir com a obrigação cívica de qualquer brasileiro, que é impedir a continuidade desse governo genocida. E no Rio de Janeiro, Lula diz que vai ao debate da Globo e critica a abstenção de voto, e esse debate vai ser histórico. E o TSE convida os candidatos para visitar o local de apuração das eleições, e o Lula já recusou, como diz a notícia anterior. E a Carmen Lúcia manda a empresa remover outdoors pró-Bolsonaro de vias no Distrito Federal. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, determinou a retirada de outdoors de Bolsonaro espalhados pelo Distrito Federal, e a empresa responsável pela propaganda deverá remover os painéis em 24 horas, sob pena de multa fixada em R$1.000. Vejam, nenhum candidato colocou outdoors em parte alguma porque é proibido. O Bolsonaro colocou e já ficaram lá. O que adianta agora dar ainda mais 24 horas? Tinha que começar, olha, na hora, vamos sair correndo aí, tirar tudo isso hoje. E mesmo assim, como é que conseguiram instalar, e devem estar instalados já há dias, os outdoors no Distrito Federal? O benefício que eles podiam fazer para o Bolsonaro já fizeram, né? Então, essas decisões da Justiça Eleitoral chegam tarde e não adiantam nada, e o Bolsonaro consegue se aproveitar da leniência da Justiça Eleitoral. E uma desgraça a mais, né? No meio de tantas desgraças, a extrema-direita vai voltar ao poder na Itália, indicam projeções. O partido de Giorgia Meloni faz como Bolsonaro e usa o slogan do Mussolini. Ela obteve maioria dos votos nas eleições desse domingo. E, na verdade, a Itália muito se parece com o Brasil nesse ponto de vista político. Vai ser um dos poucos países do mundo que permitiu a extrema-direita voltar ao poder. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.